Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre o filo dos quinidários. Na aula passada nós falamos sobre o filo dos poríferos. Se você não assistiu e tem vontade de assistir, é só clicar no izinho e você vai ter acesso a essa videoaula. O filo dos quinidários, na escala da evolução dos animais, é o segundo grupo, certo? Isso por quê? No caso dos quinidários, nós já vamos ter algumas características interessantes com relação aos animais. A primeira característica muito importante sobre os quinidários é o nome. A palavra quinidário vem de uma palavra grega quinidos, que significa urticante, que queima. Esses animais eles vão ter então um certo tipo de célula que vai causar, vai inocular uma toxina que vai causar irritabilidade ou até destruição do tecido da pele. A gente volta a falar dela já já. Esses animais são todos aquáticos, a grande maioria é marinho, mas existe alguns de água doce, como por exemplo a hidra. Em geral eles são animais predadores, mas os corais podem ser filtradores ou até simbiontes de algas, vivendo em simbiose com algas e obtendo assim os seus carboidratos. A importante inovação que a gente tem dos quinidários em relação aos poríferos é que lá nos poríferos nós não tínhamos as células do corpo organizadas em tecidos verdadeiros. Agora aqui nós já temos as células organizadas em tecidos. E os quinidários eles são chamados na biologia de diblásticos. Diblásticos porque eles só têm dois folhetos embrionários. Eles só têm a ectoderme e a endoderme. De quinidários para frente, aí nos outros grupos de animais, os animais vão ser triblásticos. Eles vão ter três tecidos embrionários. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Certo? Isso aqui é relacionado ao desenvolvimento embrionário. Então, quinidários já têm tecidos e possuem dois folhetos embrionários, são diblásticos. A célula mais característica dos quinidários, sem dúvida nenhuma, é o quinidócito, que também pode ser chamado de quinidoblasto. Essa célula é uma célula que ela vai conter em seu interior uma ampola contendo uma toxina, um veneno, e ela vai ter um gatilho, que é chamado de quinidocílio. Essa célula vai funcionar por contato. Encostou nesse gatilho, ela vai disparar, ela vai jogar esse nematocisto para fora e essa estrutura, esse filamento, ele vai penetrar do tecido da vítima e vai ejetar toda a toxina que tem aqui. Em geral, a toxina desses animais é bem potente, ou seja, ela mata ou paralisa instantaneamente as presas. Aqui a gente pode ver um nematocisto, a ponta de um nematocisto. Então isso é ampliado a um microscópio. Aqui para ver como ela é grande esse filamento, ele pode penetrar muito no tecido. Essas toxinas geralmente não chegam a matar um ser humano, apesar de que existe um grupo de medusas de água-vivas que a gente chama de cubozoa que podem até matar o ser humano, mas em geral elas não têm toxinas que matam. No entanto, como as toxinas são poderosas, elas podem causar bastante estrago na pele. Aqui nós temos alguns exemplos. O aspecto e a dor que as pessoas sentem, em geral, lembram uma queimadura. Por isso as pessoas dizem que se queimaram com as água-vivas. No entanto, não é uma queimadura porque não é com calor, certo? É uma toxina. A toxina destrói as células e provoca essa destruição do tecido, vai provocar esse aspecto e a dor característica, certo? Então, é uma queimadura entre aspas. Bom, como você já deve ter notado, os quinidários eles são compostos pelo grupo das água-vivas, anêmonas do mar e corais. Em relação a essa forma de corpo, os quinidários eles podem ser divididos em dois grupos, as medusas e os pólipos. A medusa vai ser uma forma de vida que é livre, ela nada, e ela vai se impulsionar por propulsão a jato, ou seja, ela vai comprimir a água no interior do corpo dela e expulsar essa água com violência, isso vai empurrar ela para frente. As medusas em geral têm formato de guarda-chuva, mas não obrigatoriamente, e é por isso que essa parte também é chamada de umbrella, vem do grego umbrella, que significa guarda-chuva. Ao redor da boca
ela vai ter tentáculos, que em geral então vão ficar voltados para a parte de baixo. Se algum animal encostar nesse tentáculo, morre e ela vai levar até a boca e vai fazer a digestão. Então esses animais já têm um princípio de um órgão, um princípio de um intestino, uma cavidade. Até anteriormente eles eram conhecidos como selenterados por isso. Por quê? Porque essa cavidade aqui vinha do grego coelos, que significa cavidade, e enteros, intestino. Então ele já tem uma cavidade intestinal, né? Então tem uma boca e uma cavidade intestinal. Já a forma de pólipo, ela em geral é cilíndrica e ela é fixa. Ou seja, o animal vive preso, ele é céssio. Os tentáculos vão estar voltados para a parte de cima. Nesse caso, se um animal também encostar aqui, né, um peixe ou um crustáceo, se encostar aqui ele vai morrer ou ser paralisado, o que no fim das contas vai resultar no mesmo, né? E aí ele vai ser levado até a boca e para a cavidade intestinal, na qual será digerido. Vale lembrar que esses animais têm um tubo digestório incompleto, ou seja, eles não têm 2 orifícios, eles só têm um, só a boca. Então os alimentos entram pela boca, faz a digestão e tudo aquilo que não pôde ser digerido nem absorvido vai ser eliminado pela boca novamente. Vamos lá então para as classes, né, os grupos de cnidários que a gente pode ter. Então, nós podemos ter a classe Anthozoa, a classe Scyphozoa, a classe Cubozoa, a classe Hydrozoa, a classe Staurozoa e um grupo que já foi extinto, esse grupo não existe mais, certo? Que é o Cunolata. Quem são então os Anthozoa? Os Anthozoas são as anêmonas e os corais verdadeiros. O coral verdadeiro, depois a gente vai ver ali, o coral verdadeiro são aqueles que realmente são corais, porque os chamados corais de fogo, eles na verdade não são corais, eles são colônias, então por isso que eles são chamados de falsos corais, certo? Então, esses animais têm a forma de pólipo e vivem fixos. As anêmonas são predadoras e os corais geralmente vão secretar uma substância calcária que vai fazer um exoesqueleto, e a grande maioria dos corais são filtradores. A classe Scyphozoa é composta pelas água-vivas verdadeiras. Por que água-viva verdadeira? É porque alguns cnidários podem passar por alternância de geração, que a gente vai ver mais adiante na reprodução. E essa alternância de geração vai produzir uma fase de medusa e uma fase de pólipo. Então esses animais não entram nesse grupo, no grupo do Scyphozoa. Então aqui nós vamos ter aqueles animais que nascem e morrem como medusa, que dão origem só a medusas. Esse aqui é um grupo especialmente tóxico dentro dos cnidários, que é a classe Cubozoa. São água-vivas que têm um formato que geralmente é cúbico. Esses animais são altamente tóxicos e a toxina de alguns deles pode matar um ser humano adulto em 30 minutos. Na costa brasileira existe em torno de umas 3 espécies só. Elas são mais comuns no Oceano Pacífico. E depois nós temos o grupo dos Hydrozoa. Os Hydrozoa são os corais falsos, que a gente chama de corais de fogo. Esses animais aqui, na verdade, não são indivíduos, mas são colônias compostas por muitos pólipos. E eles também vão possuir cnidócitos, então daí o termo de fogo, porque se você encostar neles, também vão queimar. Também vão estar aqui, incluído nesse grupo, os únicos cnidários de água doce, que são as hidras. E nós vamos ter as falsa medusa. Falsa medusa são aqueles cnidários que vão passar por alternância de geração. Tem uma fase de medusa. E também vamos ter a caravela portuguesa, que é um outro exemplo de colônia. Parece um animal só, mas na verdade não é. É uma colônia com vários animais, todos associados e trabalhando em conjunto por um bem comum. E por fim nós vamos ter a Staurozoa. A Staurozoa é um grupo bem difícil de ser encontrado, bem exótico, porque pertence a um grupo de medusas que são pedunculadas. Elas têm um pedúnculo e elas ficam fixas. Elas lembram até uma planta, mas são cnidários, são medusas. Reprodução. A reprodução dos cnidários pode ser assexuada ou sexuada. As espécies que têm reprodução assexuada não vão se reproduzir só de forma sexuada. Elas também se reproduzem de forma sexuada, certo? A forma assexuada é por brotamento.
exatamente como a gente viu lá nos poríferos. Então, de um animal adulto, algumas células da parede, do epitélio, vão começar a desenvolver um animal menor, um broto. Esse broto vai se desenvolver por um tempo e depois ele vai se desprender e vai continuar o seu desenvolvimento sozinho. É uma forma assexuada, por quê? Porque não existe variabilidade genética. O novo indivíduo vai ser uma cópia genética, vai ser um clone do indivíduo que deu origem a ele. A reprodução sexuada, ela vai ser por fecundação. Então vai ter quinidários que vão produzir espermatozoides e vai ter quinidários que vão produzir óvulos. Aqui nós temos uma imagem aumentada mostrando uma hidra com um óvulo. Vale lembrar que essa forma de reprodução não é feita só por pólipos. Essa daqui também pode ser feita por medusas, por água-vivas. A assexuada, em geral, só se vê em pólipos, mas a assexuada se vê em pólipos e em medusas. Então, os espermatozoides vão fecundar o óvulo. Desse óvulo, então, fecundado, vai formar a primeira célula do indivíduo, o zigoto, que é a célula ovo. Esse ovo vai dar origem a uma larva que vai sofrer metamorfose. Se for um pólipo, essa larva vai se fixar e vai sofrer metamorfose, dando origem a um animal que, em geral, é fixo. Se for uma água-viva, esse pólipo, então, vai sofrer metamorfose, mas vai continuar sempre sendo livre. Agora, no caso dos quinidários, nós também temos algumas espécies que podem fazer o que é chamado de alternância de gerações. Como é que vai funcionar essa alternância de gerações? Nós vamos ter medusas que, de forma sexuada, produzindo espermatozoide e óvulos, vão dar origem a uma larva. Então, o espermatozoide vai fecundar o óvulo, sim, e indivíduos com sexos separados. Então, os espermatozoides vão fecundar o óvulo e vai dar origem a uma larva. Essa larva, ela vai nadar e vai encontrar um local para se fixar. Lá vai sofrer metamorfose e vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo, de forma assexuada, por brotamento ou, como nós estamos vendo aqui, por estrobilização. O estróbilo é um pedaço do pólipo que vai dar origem a um novo animal. Então, por estrobilização, vai dar origem a medusas. Então, alternância de geração por quê? Porque eu tenho uma fase de medusa que dá origem a uma fase de pólipo e uma fase de pólipo que dá origem a uma medusa. Eu tenho medusas que se reproduzem de forma sexuada, por fecundação, que vão dar origem a pólipos, que vão se reproduzir de forma assexuada, por brotamento ou estrobilização, que então vão dar origem a medusas. Então nós temos essa alternância. Tá? Esse tipo de alternância de geração também pode ser visto em briófitas e pteridófitas, em plantas. No entanto, lá nós temos a alternância entre uma fase haploide e uma fase diploide. Aqui não. Aqui os indivíduos sempre serão diploides. Ok? Então era isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje. Ok? Tchau, tchau.